São Paulo, 29 de março de 2008. Um sábado comum, fim de mês, clima ameno. Lá em cima, nas janelas dos prédios, luzes se apagam aos poucos. Mais um dia chega ao fim. Mas, naquela noite, algo aconteceria. Algo que deixaria o país em silêncio. Por volta das 23 horas, dentro de um apartamento no edifício London, na Vila Guilherme, uma família se preparava para dormir. Nada parecia fora do normal. Até que, minutos depois, um grito rompeu o silêncio. Moradores ouviram barulhos, passos apressados, o som de uma janela sendo aberta. E então, um impacto surdo. Um som que ninguém consegue esquecer. Uma criança havia caído da janela do 6º andar. O nome dela era Isabela Nardoni. 5 anos de idade. Uma menina sorridente, sonhadora, que naquela noite foi encontrada desacordada no gramado em frente ao prédio. Logo, vizinhos chamaram a polícia, o resgate, qualquer ajuda possível. Mas já era tarde demais. O relógio marcava 23h45. E em poucos minutos, a cena estava tomada por luzes vermelhas e azuis das viaturas, sirenes ecoando pela madrugada. A rua antes silenciosa agora estava cheia de curiosos, câmeras e sussurros. Alguns diziam, foi um acidente. Outros sussurravam, tem algo errado nisso. Naquele momento ninguém sabia, mas o Brasil inteiro estava prestes a conhecer um dos casos mais marcantes da sua história recente. No amanhecer do dia seguinte, o nome Isabela já estava em todos os jornais. As emissoras interromperam sua programação. As manchetes eram diretas. Menina de 5 anos morre ao cair do 6º andar. Fotos começaram a circular, imagens do prédio, da fachada, da janela. Apresentadores de TV falavam com voz embargada, e o país inteiro se perguntava como uma criança poderia cair daquela altura, sem ninguém perceber. A comoção foi imediata. Milhares de pessoas acompanharam cada nova informação. Em um país acostumado a tragédias, esse caso foi diferente, porque tinha um rosto, uma história e uma dor impossível de ignorar. Nos dias seguintes, a polícia iniciou as primeiras análises. O cenário no apartamento mostrava detalhes estranhos, marcas na tela de proteção, sinais de toque, pequenas manchas que chamavam a atenção dos peritos. Os primeiros relatórios não batiam com a ideia de um simples acidente. Algo parecia fora de lugar. Enquanto isso, a imprensa se multiplicava na frente do prédio. Repórteres, câmeras, curiosos. O caso tomou o noticiário com uma velocidade assustadora. E com isso, vieram as especulações, os julgamentos, as teorias. Cada programa de TV trazia uma versão. Cada vizinho tinha um detalhe novo. O que era investigação virou espetáculo, e sem perceber, o país transformou a tragédia de uma criança em um julgamento público transmitido em tempo real. Naquela primeira semana, pouco se sabia de fato. Apenas que Isabela estava no apartamento com o pai, a madrasta e os irmãos menores. A mãe biológica, que não estava presente, foi chamada e ficou em choque. Os investigadores começaram a refazer passo a passo o que teria acontecido naquela noite. A queda, a janela, o quarto, o horário. Cada detalhe passou a ser estudado com precisão milimétrica. Foi então que começaram a surgir contradições. O horário do chamado, o tempo de reação, a posição da criança. Nada parecia combinar perfeitamente. E quanto mais o caso avançava, mais dúvidas apareciam. Nas ruas, o nome Isabela se tornou símbolo de indignação. Flores, bilhetes e velas foram deixados na frente do prédio. Famílias inteiras paravam para assistir aos noticiários. O país queria respostas, mas as respostas não viriam rápido. Em vez disso, vieram as perguntas e os conflitos. Quem era culpado? O que realmente aconteceu dentro daquele apartamento? E por que uma história aparentemente simples se tornava a cada dia mais confusa? Enquanto os peritos trabalhavam, a mídia alimentava o público com novas revelações diárias. Imagens da perícia, fotos do quarto, entrevistas de vizinhos. Era como se todos participassem da investigação, mesmo sem saber nada de concreto. E entre tantas vozes, uma pergunta ecoava: justiça ou espetáculo? Aquela noite se transformou em um divisor de águas.
não apenas para o sistema de justiça, mas para o Brasil inteiro. Foi o caso que escancarou a relação entre mídia, emoção e julgamento popular. Cada nova manchete moldava a opinião pública, e antes mesmo do processo começar, milhões de brasileiros já tinham escolhido um culpado. Na memória do país, o nome Isabela ficou gravado não só como vítima, mas como símbolo de algo maior, de um sistema que reage com o coração antes de ouvir a razão. O caso estava só começando. A dor de uma família se transformaria em manchete, e a busca por justiça se tornaria uma guerra de versões. A partir daquela noite, o Brasil nunca mais seria o mesmo. Nos dias que seguiram à tragédia, o país mergulhou em comoção. Mas por trás das lágrimas e manchetes, um grupo silencioso começava seu trabalho. A perícia. O apartamento foi lacrado e cada canto virou uma peça de quebra-cabeça. Na sala, marcas nas paredes. No chão, pegadas pequenas. E na janela do quarto de Isabela, algo chamava a atenção. A tela de proteção estava cortada, não rasgada de fora para dentro, mas de dentro para fora. Os técnicos anotaram: corte preciso, sem sinais de queda acidental. Era o primeiro indício de que aquela noite não havia sido um acidente. Enquanto isso, o pai de Isabela e a madrasta eram interrogados. Relataram que a menina havia dormido cedo, que tudo aconteceu de forma inesperada, que ninguém viu nada. Mas as versões apresentavam falhas, os horários não batiam, as posições dos objetos não coincidiam, e o relato das testemunhas soava ensaiado. Os investigadores começaram a desconfiar. O que aconteceu naquele apartamento de fato? Na manhã seguinte, o caso já era destaque em todos os jornais. E enquanto o país pedia justiça, a polícia montava uma linha do tempo minuciosa. Entre 22 e 23 horas, vizinhos ouviram gritos e uma criança chorando. Por volta das 23h15, uma mulher teria gritado algo da janela. Às 23h30, o impacto no gramado. Mas havia algo mais. Peritos encontraram vestígios de sangue no lençol, na escada e na camiseta do pai. Micropartículas compatíveis com o sangue de Isabela e um padrão de manchas que indicava a movimentação do corpo antes da queda. A hipótese de acidente caía por terra. A mídia não perdoou. O caso se tornou uma novela de capítulos diários. Cada novo laudo era tratado como um episódio com audiência garantida. Programas de TV faziam reconstituições. Peritos e advogados davam entrevistas simultâneas. E pela primeira vez, o Brasil viu um julgamento se formar ao vivo, antes mesmo de começar oficialmente. As redes sociais, ainda em seus primeiros anos, começaram a fervilhar. Sites de notícia registravam milhões de acessos, e o nome Isabela Nardoni se tornava sinônimo de dor, revolta e mistério. Em poucos dias, a polícia concluiu o inquérito. Os principais suspeitos eram o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá. A acusação, homicídio qualificado. A defesa, inocência total alegando um possível intruso. Mas não havia sinais de arrombamento, nenhuma pegada estranha, nenhuma impressão digital que indicasse invasão. Tudo apontava para dentro. O caso foi levado à justiça. E o que se seguiu foi um dos julgamentos mais acompanhados da história do país. Durante dias, as câmeras ficaram posicionadas do lado de fora do fórum. Centenas de pessoas aguardavam do lado de fora, segurando cartazes e velas. Alguns pediam pena máxima, outros choravam em silêncio. Dentro do tribunal, o clima era pesado. A promotoria apresentava laudos, fotos, perícias. A defesa tentava desmontar cada argumento, questionando a precisão das provas e o papel da mídia no pré-julgamento. Mas a cada nova evidência mostrada, a narrativa de acidente ficava mais distante. Durante o julgamento, peritos revelaram detalhes chocantes: a tela cortada de dentro para fora, as marcas na janela, o sangue encontrado em locais específicos e uma sequência de eventos que, segundo a promotoria, indicava agressão prévia antes da queda. Foi um choque, e a cada nova informação, a reação do público crescia, nas ruas, nas redes, nas conversas de bar. O caso de Isabela havia ultrapassado o campo jurídico.
era um retrato da emoção coletiva, da necessidade de justiça imediata. Enquanto isso, a mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, permanecia firme. Evitava entrevistas, mantinha o silêncio. Sua imagem, muitas vezes, era usada como símbolo de dor e dignidade. Do outro lado, o pai e a madrasta se tornaram figuras odiadas por grande parte da população. A opinião pública já havia decidido, e quando o veredito chegou, em 2010, 2 anos depois, não houve surpresa. O júri considerou o casal culpado pelo assassinato de Isabela. Alexandre foi condenado a 31 anos, Ana Carolina a 26. A sentença foi lida em meio a aplausos e lágrimas. O caso parecia encerrado. Mas mesmo com o julgamento concluído, algo permanecia: a ferida coletiva, a lembrança daquela menina de sorriso doce, e a dúvida que muitos ainda guardam. Foi realmente assim que tudo aconteceu? Com o passar dos anos, vieram documentários, livros, debates. Cada nova análise trazia uma interpretação diferente. Uns defendiam que a prova pericial foi definitiva. Outros questionavam o papel da mídia na formação do julgamento. Mas uma coisa é certa: Isabela se tornou mais que uma vítima, virou um marco na história da justiça brasileira. O caso Nardoni mostrou o poder da opinião pública e revelou como o Brasil lida com tragédias, com emoção, com pressa e muitas vezes com espetáculo. Foi também um alerta, para a mídia, para a polícia, para todos nós, de que por trás de cada manchete há vidas reais e cicatrizes que o tempo não apaga. Mais de 15 anos se passaram. Hoje o caso ainda desperta discussões, teorias e lembranças dolorosas, mas também ensina que justiça e comoção são forças poderosas e perigosas quando se misturam. O tempo passa, mas certas histórias ficam gravadas para sempre. E algumas perguntas talvez nunca tenham o tempo passou. Mas o nome Isabela Nardoni nunca deixou de ecoar. Para muitos, ela simboliza a perda da inocência, o momento em que o país percebeu que o mal podia morar dentro de casa. E mesmo após o fim do julgamento, o caso continuou vivo. Nas leis, nas conversas, nos programas de TV e principalmente no coração das pessoas que acompanharam cada detalhe daquela tragédia. Logo após o veredito, o Brasil começou a se perguntar: o que aprendemos com tudo isso? A resposta não foi simples, mas o impacto foi profundo. Nos meses seguintes, a cobertura jornalística de crimes passou a ser questionada. Os limites entre informação e espetáculo ficaram mais visíveis. Programas que exploravam tragédias em horário nobre começaram a enfrentar críticas. E jornalistas se perguntavam: até onde vai o direito de informar e onde começa o dever de respeitar? Especialistas em direito e mídia apontaram o caso Nardoni como um divisor de águas. Foi a primeira vez em que um crime foi investigado e julgado sob intensa pressão midiática, em tempo real, com a opinião pública interferindo diretamente na percepção da justiça. As imagens do pai sendo preso, as reconstituições dramatizadas, os debates inflamados em programas de TV, tudo isso moldou o olhar de uma geração. Nas universidades, o caso passou a ser estudado em cursos de jornalismo, psicologia e direito. Um exemplo clássico de como emoção coletiva pode influenciar processos judiciais. O termo efeito Nardoni começou a ser usado informalmente para descrever julgamentos onde a opinião pública se antecipa à sentença. Foi também um marco na forma como a sociedade passou a enxergar a violência doméstica e a vulnerabilidade infantil. Em 2008, após a repercussão do caso, aumentou o número de denúncias ao Disque 100, o canal de proteção a crianças e adolescentes. Pais, vizinhos e professores começaram a relatar suspeitas com mais frequência. O medo se transformou em vigilância e a dor em alerta. As leis de proteção à infância ganharam força. Novas discussões surgiram sobre guarda compartilhada, alienação parental e acompanhamento psicológico em processos de separação. O caso Nardoni havia se transformado, ainda que tragicamente, em um símbolo de mudança. Mas o tempo também trouxe outras reflexões. Muitos se perguntaram se o julgamento foi justo,
se a investigação, feita sob pressão, não poderia ter cometido erros, e se a exposição excessiva não teria afetado a imagem de todos os envolvidos. Anos depois, surgiram documentários, análises independentes e até teorias alternativas. Alguns tentavam reavaliar provas, outros questionavam o papel da mídia. Mas, apesar das discussões, o consenso permaneceu. Isabela foi vítima de um crime brutal, e o país, de uma ferida emocional que jamais cicatrizou completamente. Em cada reportagem que se faz sobre crimes contra crianças, há sempre uma lembrança silenciosa do caso Isabela. Ele mudou a forma como falamos sobre violência familiar. E mostrou que o perigo às vezes não está lá fora, mas dentro de espaços que deveriam ser seguros. Hoje, mais de 15 anos depois, os personagens seguiram caminhos diferentes. O pai e a madrasta cumprem pena. A mãe, Ana Carolina, reconstruiu sua vida, formou uma nova família e optou pelo silêncio. Raramente fala sobre o assunto, e quando fala, é com serenidade e dor contida. Ela se tornou símbolo de resistência. Uma mulher que perdeu o que tinha de mais precioso, mas escolheu não transformar o ódio em combustível. Em uma entrevista rara, anos depois, ela disse: "Não existe justiça que traga alguém de volta, mas existe paz quando a verdade é dita." O edifício London, palco da tragédia, ainda existe. Muitos moradores relatam que evitam falar sobre o passado, mas quem passa por ali sente o peso da história. Um lugar comum que se tornou símbolo nacional de luto. Aquela janela, antes apenas uma parte de um apartamento, se tornou um marco. Um lembrete silencioso do quanto o Brasil foi abalado naquela noite de março. O caso Isabela Nardoni não é apenas uma lembrança trágica. É uma lição sobre o poder da verdade, o impacto da mídia e a necessidade de olhar para dentro como sociedade e se perguntar: por que tantas tragédias precisam acontecer para que algo mude? Cada nova vítima que aparece nas notícias, cada criança, cada família destruída, reacende a memória de Isabela. E é por isso que histórias como a dela nunca devem ser esquecidas. No fim, talvez o legado de Isabela seja este: a lembrança de que a justiça não é apenas punição, mas também empatia, vigilância e memória. Porque esquecer é permitir que se repita. Nos anos que se seguiram ao caso Isabela Nardoni, o Brasil mudou, e não apenas nas leis, mas também na forma como consumia e produzia informação. A tragédia de 2008 marcou o início de uma era em que o jornalismo policial se transformou em entretenimento, e a fronteira entre notícia e espetáculo se tornou mais fina do que nunca. As emissoras descobriram que o medo e a comoção geravam audiência. Cada detalhe, cada lágrima, cada imagem do edifício London era repetida em horários nobres. Os noticiários exibiam a dor como se fosse uma novela, e o público, ainda em choque, não conseguia desviar o olhar. A morte de Isabela, sem querer, havia inaugurado um novo tipo de fascínio: o fascínio pelo crime real. A partir daí, surgiram programas dedicados exclusivamente a recontar tragédias. Canais de TV e portais online começaram a revisitar casos antigos, trazendo peritos, psicólogos e juristas para opinar. As pessoas queriam entender, mas também queriam sentir. O crime deixou de ser apenas um acontecimento e passou a ser uma narrativa, uma história com vilões, vítimas e heróis. O caso Nardoni havia se tornado uma referência e um alerta. Com o passar dos anos vieram também os documentários. Produtoras independentes e plataformas de streaming revisitaram o processo, analisaram as provas, reconstituíram a noite do crime. Cada nova produção trazia uma visão diferente, muitas vezes contraditória. Algumas reforçavam a culpa do casal condenado, outras levantavam dúvidas sobre os métodos da investigação. Era o início das chamadas teorias alternativas. Pequenos grupos de internautas começaram a revisar as imagens antigas, reler os laudos, buscar inconsistências nos depoimentos. Alguns acreditavam que o caso havia sido julgado sob pressão, que a força da opinião pública havia influenciado as decisões. Outros iam além, sugerindo hipóteses improváveis, intrusos desconhecidos, falhas forenses,
encobrimentos. Nenhuma dessas teorias se sustentou oficialmente, mas a simples existência delas mostrava o quanto o público havia se tornado parte ativa da investigação, mesmo anos depois do veredito. Essa participação popular, impulsionada pela internet, deu origem a um fenômeno novo no Brasil: o investigador digital. Pessoas comuns com tempo, curiosidade e acesso a arquivos públicos começaram a revisar casos criminais, apontar contradições e criar vídeos no YouTube, fóruns e blogs dedicados a discutir o que a justiça não havia respondido. O caso Isabela foi um dos primeiros a inspirar esse tipo de movimento, e sua repercussão ajudou a moldar o gênero que hoje domina a internet, o true crime. Mas por trás de cada clique havia uma reflexão mais profunda. O caso Nardoni mostrou como o público brasileiro reage à tragédia, com emoção intensa, julgamento rápido e uma necessidade quase instintiva de encontrar culpados. A internet potencializou esse comportamento. O ódio e a empatia se espalharam com a mesma velocidade. De um lado, havia quem pedisse justiça. Do outro, quem cobrasse ética e cuidado com as vítimas. A linha entre informação e exposição se dissolveu. A dor virou conteúdo. Nas redações, jornalistas começaram a repensar suas práticas. Muitos reconheceram que a cobertura havia ultrapassado limites éticos. O uso de imagens de arquivo, a exibição de cenas sensíveis e a insistência em entrevistas com familiares em luto foram questionados. Alguns programas reformularam seu formato, tentando equilibrar a emoção com a responsabilidade. Outros, no entanto, continuaram apostando na audiência que o crime trazia. Afinal, tragédia vende. Com o tempo, o caso Isabela passou a ser usado como exemplo de estudo sobre o impacto psicológico da mídia de massa. Pesquisas acadêmicas mostraram que pessoas que acompanharam intensamente o caso relataram sintomas de ansiedade e medo, especialmente pais de crianças pequenas. A comoção coletiva havia se tornado trauma social e, como toda cicatriz, continuava visível, mesmo depois que a ferida cicatrizou. O caso também influenciou a própria forma como a justiça se comunica com a sociedade. Depois de 2008, tornou-se comum que tribunais e ministérios públicos divulgassem informações oficiais para evitar que rumores ganhassem força. A transparência passou a ser uma ferramenta contra o sensacionalismo, e, de certa forma, essa mudança nasceu do aprendizado doloroso que o país teve com Isabela. Mas mesmo com a evolução tecnológica e o amadurecimento da imprensa, algo permanece igual: o fascínio do público por mistérios, por histórias reais que parecem ficção. É esse fascínio que alimenta canais como Casos Brasileiros Não Resolvidos, que buscam recontar as tragédias com respeito, mas também com o desejo de compreender o que há por trás delas. Porque, no fundo, o que move o interesse por esses casos não é o horror, e sim a busca por respostas. Respostas que muitas vezes nunca vêm. Os documentários mais recentes sobre o caso Nardoni resgataram uma discussão essencial. O que é verdade em um país onde a narrativa se forma pela emoção coletiva? Para alguns, o veredito foi justo e necessário. Para outros, a pressa e a pressão tornaram impossível distinguir justiça de vingança. Essa ambiguidade é o que mantém o tema vivo até hoje. O caso Isabela continua sendo revisitado não apenas por curiosidade, mas porque ele expõe o lado mais humano e mais falho da justiça e da sociedade. Nos bastidores da internet, há fóruns inteiros dedicados a examinar teorias antigas. Linhas do tempo são refeitas, detalhes ignorados pela imprensa reaparecem, e a história é recontada sob novas perspectivas. A cada nova geração, alguém redescobre o caso e tenta compreendê-lo à sua maneira. É como se Isabela ainda pedisse para ser lembrada, não apenas como vítima, mas como símbolo de um país que busca entender sua própria dor. O impacto na mídia foi tão grande que, hoje, qualquer crime envolvendo crianças ou famílias é imediatamente comparado ao caso Nardoni. Jornalistas e promotores usam o termo efeito Isabela para se referir à comoção que antecede o julgamento. E mesmo quem não viveu 2008 reconhece o nome, a história, o sentimento.
É uma memória coletiva que ultrapassa gerações. Mais de 15 anos depois, a sociedade brasileira ainda tenta equilibrar justiça e espetáculo. Ainda há quem se aproxime de uma tragédia com curiosidade antes de empatia. E talvez essa seja a verdadeira lição deixada por Isabela. Entender que por trás de cada caso, de cada manchete, há uma vida real, interrompida. Não é entretenimento, é história, é memória. O caso Isabela Nardoni mudou o jornalismo, a justiça e a forma como o Brasil enxerga o crime, mas, acima de tudo, mostrou a força das narrativas que sobrevivem ao tempo, porque mesmo quando o processo termina, a história continua viva, contada, recontada, reinterpretada. E em cada nova versão, há sempre a esperança silenciosa de que um dia o país aprenda a transformar dor em consciência. Hoje, mais de 15 anos após a tragédia que abalou o Brasil, o caso Isabela Nardoni ainda desperta emoções intensas. O tempo passou, mas as feridas continuam abertas, tanto na memória coletiva quanto na família da menina. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá continuam cumprindo pena pelo crime, mas o debate sobre o que realmente aconteceu naquela noite nunca cessou. A cada novo documentário, reportagem ou discussão nas redes, surge uma enxurrada de opiniões, teorias e críticas. Alguns acreditam que o caso foi devidamente solucionado. Outros afirmam que há lacunas e perguntas que jamais foram respondidas. O que é inegável é o impacto social e psicológico que o assassinato de Isabela deixou, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pela maneira como o país inteiro acompanhou ao vivo o desenrolar de uma investigação e um julgamento que pareciam um espetáculo midiático. O caso mudou o modo como o Brasil lida com crimes contra crianças. Novas leis, protocolos de investigação e uma maior atenção da mídia para a violência doméstica nasceram a partir desse episódio. Mas, por trás das manchetes, o que fica é a dor de uma perda irreparável e a lembrança de uma menina inocente, cuja história marcou uma geração. Antes de encerrar este vídeo, queremos convidar você a refletir. O que aprendemos com o caso Isabela Nardoni? A justiça realmente foi feita? Ou ainda há verdades enterradas no silêncio?